Bom, vamos iniciar a nossa live. Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre os ataques que têm acontecido no Teams. É, Então hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre como se prevenir, qual a estrutura do ataque, qual é o melhor caminho a se seguir, qual a melhor decisão tomar nesse momento. Os chats estão livres, estão disponíveis para vocês interagirem. Aqui dentro para quem está no Teams, o microfone, câmeras estão liberados, fiquem à vontade. Pessoal do Instagram, só reforçando, o comentário também está liberado. Caso alguém queira fazer uma collab também comentando, a gente pode abrir aqui para espaços para pergunta. Durante nossa conversa, fiquem à vontade para perguntar. No final, a gente vai abrir um espaço para perguntas também, mas se no decorrer da conversa vocês forem tendo dúvidas, fiquem à vontade. Já começou a entrar um pessoal, logo entra mais, mas a ideia é a gente não tomar muito tempo também, ser o mais breve e objetivo possível, para a gente conseguir ali atingir o melhor resultado. Bom, antes da gente startar essa conversa, vocês estão falando com o Gabriel, eu sou Head de Growth aqui dentro da Dorpa. Hoje eu cuido da parte de sucesso do cliente, parte de segurança. Então, eu estou aqui para trazer mais informações para vocês e ensinar como se prevenir. Eu tenho algumas formações com a Microsoft, sou certificado Microsoft, assim como a Dorpa também é. Nós temos um reconhecimento da Microsoft, nós somos partner dentro da Microsoft. Para quem não conhece muito desse mundo, é um reconhecimento muito importante. É um reconhecimento de parceiro, de seriedade. Então a gente tem um selo muito importante dentro da Microsoft. Então, a Dorpa, além de vender, fornecer as licenças, nós temos esse papel de informar, trazer informação, atualizar vocês das últimas notícias do mercado, e também dos problemas que acontecem no dia a dia. Recentemente, nós tivemos um nível de chamado muito grande relacionado a contatos externos dentro do Teams. E esses contatos, esses tipos de contatos, eles eram levados para um tom de tentar de acessar alguma conta indevida, alguma conta devida, na verdade, mas por uma pessoa indevida, ou o objetivo de receber ali uma transação bancária, um Pix ou algo nesse sentido. Então, isso gera muita dúvida, né? Pô, como isso está acontecendo? Por que está acontecendo? Tem uma falha de segurança no meu ambiente? E para a gente conseguir concluir e entender o porquê isso acontece, antes a gente precisa considerar alguns pontos muito importantes. É, Bom, então o primeiro passo para a gente começar é trazer o conhecimento para vocês de que existe um movimento no mercado para acesso a informações indevidas e a gente tem que aprender a identificar isso. Então, o primeiro passo para a gente evitar um problema é saber que ele existe e, depois que a gente sabe que ele existe, entender como evitar que ele aconteça mais vezes ou, se por um acaso acontecer, como evitar que ele se torne algo muito mais grave. Contextualizando para vocês, recentemente nós tivemos um cliente, ele nos acionou e falou que um cliente dele estava pedindo uma transação bancária de 450 mil reais. Isso aconteceu na segunda-feira, e o cliente acionou a gente, viu que tinha alguma coisa estranha, é, e veio questionar a gente do porquê estava acontecendo esse tipo de acesso e esse tipo de envio de mensagem. E nós, como parceiros, orientamos com as medidas de segurança que devem ser tomadas e também com as orientações do que deve ser feito. É, Como que acontece o golpe? Um contato externo te aciona como se fosse uma pessoa legítima. Então, geralmente vem com o nome de alguém que é sócio da empresa ou alguém que é do financeiro da empresa, solicitando uma transação bancária, solicitando o acesso a um banco, solicitando o valor que tem em conta, e eles acabam atuando com uma pressão psicológica. Então, eles sempre vão trabalhar eh, com a urgência, né? Olá, tudo bem? Eu sou o João, sou o dono da Dorpa.
eu preciso de um Pix agora de valor X. Qual que é o valor que tem em conta? Então, eles sempre vão trazer esse lado apelativo dentro do golpe. Então, tudo começa com o envio de uma mensagem que, em primeiro momento, parece legítima dentro do Teams, e a hora que você vai ver, não é algo legítimo, né? Você tá sendo vítima de um golpe. Esse tipo de ataque, ele não é um hack, não é um acesso indevido ao ambiente. Isso é conhecido como phishing. Phishing é do literal de pesca em inglês. O que que acontece? O atacante, ele joga uma isca e ele vai te manipulando através de um processo que chama engenharia social. E a engenharia social vai te induzindo ao erro. Então tudo começa desse pressuposto do phishing. E aí eles jogam várias iscas, alguém uma hora pega essa isca e cai no golpe. Então é dessa forma que funciona a estrutura do golpe. Eles trabalham inicialmente com uma engenharia social, com o phishing, e aí eles jogam a isca, alguns caem, outros a gente trabalha para que não aconteça, né? Então, o objetivo dessa live justamente é isso, mostrar na prática para vocês como acontece. Daqui a pouco, para o pessoal que está no webinar no Teams, eu vou conseguir mostrar a tela detalhada. Para o pessoal do Instagram, já tem alguns conteúdos aqui no Instagram que nós lançamos anteriormente, então vocês podem acompanhar. Eu vou pedir depois para o nosso pessoal de marketing destacar isso para vocês temporariamente ali nos nossos destaques e vai deixar esse aviso para vocês verem como que acontece o processo. Mas para o pessoal do Teams a gente já mostra na prática e no Instagram, então fica depois disponível para vocês. Bom, a estrutura do ataque é essa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que nós não sejamos vítimas. É, Quais tons vêm, né? Vem com um tom de eu sou do suporte, então às vezes alguém se passa por ser do suporte e pede um acesso na máquina, ou pede é, uma informação de uma credencial a um servidor, por exemplo, para alguns decisores, ou um ataque financeiro direto, que seria ali o acesso a um banco, saber qual é o extrato bancário, pedir um Pix. Então a gente tem essas vertentes de ataques que a gente tem que tomar muito cuidado. Só um minutinho que a gente tá mudando um microfone aqui, pessoal. Ai. Pessoal do Insta tá sem som ainda, estão me ouvindo? A gente tem um comentário aqui que tava sem som. Só me sinaliza aqui que a gente ajusta. Testando. Só um minutinho que a gente tá arrumando o Insta aqui. 1, 2, testando. Tá. No Insta aqui, pessoal, a gente vai só startar a live de novo, que deu um probleminha no som. A gente já volta aqui. E, bom, pessoal que está aqui no Teams, a gente está tendo duas lives simultâneas, então acontecem alguns probleminhas técnicos. Bom, como que a gente previne que isso aconteça, né? Além do treinamento, nós podemos trabalhar com alguns checklists, por exemplo. Então, eu recebi um contato que eu não estava esperando. Não esperava receber esse contato, principalmente um pedido de um Pix desse valor. Ou um TI chamou e pediu um acesso a uma máquina, mas não tinha nada planejado. Então, isso são alguns checklists que nós podemos colocar ali para a gente identificar. Bom, às vezes eles trabalham também com urgência, como eu comentei anteriormente. Então a urgência ela pode fazer parte de um checklist ali para você validar se é uma mensagem verídica ou não. Então veio um contato estranho que você não estava esperando, mas é ali o nome de alguém que você conhece, mas está com uma urgência excessiva e muito artificial, trazendo alerta e tudo mais. é, Pode ser que você esteja caindo num golpe. Então, isso é um problema muito grande. Um terceiro item para o nosso acompanhamento, para o nosso checklist, é olhar se está pedindo alguma senha. Então, pô, está pedindo a senha de acesso de mim do servidor e eu tenho essa senha por algum motivo?
eu vou passar antes de verificar se é verídico, se não é. Então, eu preciso acompanhar se faz sentido ou não essa solicitação, ou fazer uma segunda confirmação com uma outra pessoa. Falou, ô, pessoal, chamou um cara do TI aqui no Teams e está pedindo uma senha. Pô, mas eles deveriam ter uma senha, né? Não, não, não é, eles não vão solicitar esse tipo de senha. E estão me pedindo no Teams. Por que isso? Então, essa criada de urgência e esse pedido de senha são duas alertas que, em conjunto, podem trazer um sinal de que você está sofrendo um golpe. Por fim, um pedido de código MFA, que é aquele código de exclusividade que você tem no seu celular, para quem tem o MFA ativo. Eu vejo que o pessoal da Fract está aqui, eu sei que vocês têm, porque a gente configurou esses dias numa medida de segurança. E a gente refez o MFA lá. Então, pô, por que que o cara tá pedindo o MFA da minha conta? Geralmente o TI, se for, ele tem acesso à conta para fazer o ajuste que precisar. Então, ou se precisar redefinir o MFA, por exemplo. Então, esses sinais de alerta, esses pequenos detalhes, é o que fazem a diferença na hora de não cair num golpe. Ou o meu próprio meu chefe me mandou uma mensagem falando que eu sou do financeiro e falou que eu preciso mandar 100 mil para a conta dele, porque ele precisa agora desse dinheiro. Poxa, mas é comum essa rotina? Não é comum? É muito esporádico? Por que que ele está me mandando por Teams? Por que que ele não me ligou? Então, esse tipo de ação é o que faz a diferença dentro do nosso dia a dia. Então, a gente tem que ficar atentos aos pequenos sinais, pois são eles que vão fazer a diferença. E por fim, a gente pode olhar um pequeno detalhe também, que é uma mensagem de externo que aparece dentro do Teams. Essa mensagem de externo, já já que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, ela é o principal identificador de que alguma coisa está errado. Pode ser que alguém do meu time está me mandando uma mensagem e essa pessoa do meu time está com mensagem de externo. Quase 100% de certeza que é golpe. Agora, um cliente, ele é externo mesmo. O que faz um usuário ser externo? Imagina para nós que temos o 365, você tem o seu ambiente, que é chamado de tenant, e dentro desse ambiente você tem os usuários internos, né? Todos os usuários que são criados com arroba Dorpa, por exemplo. Tudo isso seria o equivalente a um usuário interno. E alguém da Headline, que é uma outra empresa nossa, está me mandando uma mensagem. Essa outra empresa, ela vai aparecer como externo para mim, porque ela não é o mesmo ambiente, são ambientes separados, são ambientes segregados. Então, o Teams, por segurança, já me manda uma mensagem de, olha, essa pessoa aqui ela é externa, é, pode ser que tenha algum perigo. Então, você vai ver que inicialmente aparece uma mensagem de aceitar ou uma mensagem de recusar. Pessoal, do Insta, eu tô vendo aqui já, o meu pessoal de marketing já publicou no destaque o videozinho que a gente vai passar já já aqui. Então, se vocês quiserem ir acompanhando por ali, dentro dos stories também está disponível. E aí vocês podem ir acompanhando e vendo um pouco do que a gente for falando aqui com o pessoal do Teams. Bom, então, essa questão do externo, ele é um autoindicativo de que você pode estar sofrendo algum golpe. Se for um cliente, aí precisa validar alguns outros pontos. Como, por exemplo, às vezes o e-mail da pessoa, imagina que a gente vai estar trabalhando com um McDonald's, por exemplo. E o McDonald's, ele tem o e-mail financeiro@mcdonalds.com.br. Esse é o e-mail padrão deles. E uma mensagem chega para mim do e-mail financeiro@mcdonalds.com.br. O que eu tenho que tomar de cuidado? Dentro da engenharia social, o golpista ele tenta te induzir ao erro. Então, às vezes, daquele domínio que você está olhando como McDonald's, no lugar do E é um número 3 no alfabeto grego, por exemplo, e ele está invertido. Então, isso é uma forma de você mascarar um domínio. Então fiquem muito atentos, porque se uma letra estiver um pouco diferente, você está suscetível a cair a um golpe. Pode parecer muito extremo o que eu estou falando, mas é justamente dessa forma que acontecem os ataques. São nos pequenos detalhes. Ou em alguns casos até vou usar o termo cara de pau. O cara vai lá e coloca um e-mail com o nome da pessoa, @gmail.
e o meu cliente tem o domínio dele. O final do domínio é o nome da empresa de fato, e a gente vai lá e manda informação para uma conta que é @gmail. É, e isso é a importância da gente ter o domínio, né? É a profissionalização e o cuidado. Então, tendo o domínio é uma forma da gente estar mais seguro. E a gente tem que se atentar se o cliente tinha o domínio, tem o domínio e está me mandando de uma conta @gmail. A gente sabe que tem alguns clientes que são às vezes menores ou não tem uma estrutura de TI ainda avançada e usam as contas @gmail. Mas se nós temos ciência de que eles usam é, essa conta, beleza, a gente elimina um risco. Mas se eles usam uma conta profissional e estão mandando numa conta @gmail, é um alto indicativo de risco. Eu recebi uma pergunta aqui, que fala assim, Gabriel, mas o Teams não é seguro? Muito pelo contrário. Imagina que a gente tem o WhatsApp. Qualquer pessoa pode mandar mensagem para a gente no WhatsApp. Então eu posso comprar um número. É, Vou usar a Natália que está aqui com a gente, ela é a nossa head comercial. Eu posso muito bem comprar um número de telefone, pegar a foto de WhatsApp dela, o nome dela e colocar no WhatsApp e enviar uma mensagem para alguém se passando por ela. A lógica do golpe no Teams é o mesmo. O que torna ele mais seguro, né? No fim das contas, a Microsoft ela trabalha com segurança e a Microsoft leva isso muito a sério. Então, você tem duas formas. Você consegue ver se um usuário é externo, então isso já é um indicativo, né? Você consegue pensar se tem algum índice ali de perigo. Então, isso é uma forma de segurança. E também nas configurações do Teams, nós conseguimos colocar um bloqueio para usuários externos. Então, pô, aqui na minha empresa eu não quero que ninguém converse com ninguém pelo Teams. Eu acho que é muito arriscado, meu time não vai colaborar e pode ser que eu esteja correndo um risco. O Teams permite contato externo, permite o bloqueio de contatos externos. Então, eu vou cancelar aqui eh, o meu contato externo, não quero que nenhum contato externo me acione, a gente pode fazer pelo admin. Então, se por um acaso você que está assistindo tem o Teams e tem essa preocupação, mesmo a gente avisando, mesmo a gente passando as instruções, e quiser bloquear o contato externo, é só mandar um e-mail para a gente ali no nosso suporte, ou para o pessoal que estiver aqui, nosso contato pode mandar para a gente, que a gente faz o bloqueio de usuários externos, aumentando o nível de segurança de vocês. Pessoal, estou falando, fiquem à vontade para perguntar, se tiverem dúvidas, igual que surgiu agora. Quem está no Teams pode abrir o microfone. O pessoal que está aqui dentro do Instagram, que está chegando agora, fiquem à vontade também para mandar dentro dos comentários. Dúvidas até aqui? Tá tranquilo? Show. Bom, então, para a gente tomar muito cuidado antes da gente ir para a prática, o que que eu preciso ter? Eu preciso ter em mente um checklist. Então, pode ser um checklist simples. Então, antes de da gente começar a enviar qualquer informação, antes da gente começar a fornecer qualquer dado sensível, o que eu preciso fazer? Eu vou parar minha conversa, é, e vou analisar o cenário. Falou, pô, isso aqui tá normal? E aí vou fazer aquelas perguntas, né? Eu tava esperando esse contato? Não tava esperando esse contato? Ou essa pessoa é externa, essa pessoa é interna, essa pessoa deveria ser externa mesmo. Por exemplo, o meu superior, ele não deveria usar uma conta externa e ele está me mandando um pedido de Pix numa conta externa. Então eu tenho um problema. Eu posso, a partir daí, ver que eu tenho um possível golpe. Então eu vou fazer esse checklist interno, vou parar minha conversa e analisar o cenário. Eu não clico em nenhum link suspeito, então se a pessoa falar, pô, eu quero é, acesse esse link e coloca os dados do banco, por exemplo, coloca os dados do cartão. Preciso fazer esse pagamento dessa conta. Não faça isso antes de ter certeza que é a pessoa mesmo. Não compartilhe sua tela. Às vezes, num simples compartilhamento de tela, a pessoa consegue identificar ali algum IP, consegue identificar alguma senha, e aí, quando você for ver, você já caiu dentro do golpe. Então, a gente tem que tomar esse nível de cuidado.
É, não tira nenhum print e encaminha também. Ele vai seguir a mesma lógica. é, Ele vai seguir a mesma lógica do compartilhamento de tela. Pode ser que às vezes você tira o print de algum lugar e vaza ali uma credencial, um acesso indevido. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com tirar o print. E se você ainda tiver em dúvida, o melhor caso é acionar o seu TI, no caso do ORPA. Então, aciona a TI e fala, pessoal, recebi esse contato aqui, não parece que é verídico, e nós, como especialistas em segurança, nós vamos auxiliando vocês para tomada da melhor decisão. Olha, tá estranho, não me parece verídico, então a gente toma cuidado com esse tipo de ataque. Gabriel, não sabia disso, fiz tudo ao contrário, mandei informação, liberei o computador, é, passei dado bancário, fiz Pix. O que que eu faço? Eu não vou contar para ninguém porque eu vou ser punido? Muito pelo contrário. Nesses casos, o melhor caminho é você abrir o jogo, tomar a decisão de comunicar um superior, comunicar a TI, para que a gente justamente possa atuar de forma preventiva. Então, o que foi atacado, né? Foi uma invasão na conta do banco, foi uma invasão no ambiente de TI, o que aconteceu? Então, a TI, junto com a liderança, com o superior, vai ter o papel ali de trabalhar em mudanças de senhas, vai ter o papel de trabalhar em revogar todos os acessos daquele usuário, para que justamente não tenha mais nenhum tipo de acesso indevido. E aí a gente vai investigar todos os logs de acesso, todos os logs eh, de edição, de mudança, para entender o que foi prejudicado e o que não foi prejudicado com aquele ataque. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em ser omisso nessa hora. Essa é a hora de contar o que aconteceu, de falar o que aconteceu, para que justamente tanto a empresa de TI quanto a liderança, a gente possa atuar de forma assertiva nesse momento. Ainda mais que é um momento crítico, né? Após um golpe, após um acesso indevido, é um momento muito crítico e é um momento de muita fragilidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Bom, então como que a gente se protege no geral? A gente pode trabalhar em algumas camadas desse cenário. Então, o primeiro é trabalhar das pessoas da empresa. Então, sempre ter treinamentos constantes, sempre ter um processo muito bem definido. Então, pô, eu não tenho nenhuma solicitação de Pix por Teams. Então, se alguém chegar e solicitar um Pix por Teams, eu não devo passar, porque não é o meu processo, isso não está definido. Então, essa definição do processo na parte de segurança é uma perna fundamental. É isso que vai indicar se eu estou caindo num golpe ou não e se eu devo seguir daquela maneira, né? Então, se meu padrão é solicitar sempre por e-mail, eu preciso que você me mande por e-mail. Eu não vou te passar um Pix aqui por uma solicitação do Teams. Então, isso já começa a inibir alguns tipos de ataques. É, criar políticas internas, vai em conjunto ali com a questão do processo, né? Então, pô, eu não faço nenhum Pix fora de horário, eu não faço nenhum Pix por uma solicitação do Teams. Só uma pessoa da empresa faz a transação financeira. Então, eu vou trabalhar com políticas internas para que a gente tenha a melhor forma de se prevenir. Desenvolver tecnologia, isso é o papel que a DORP executa hoje com vocês. Então, tá tendo um problema? Existe um problema? Existe. E todo lugar vai ter algum tipo de problema. E a nossa ideia é transmitir que esse problema existe e, junto com a transmissão desse problema, levar a solução também, né? Então, como que eu resolvo esse problema que está acontecendo? Então, o papel da DORPA nesse momento é esse.
Então, a gente pode, por exemplo, bloquear qualquer usuário externo. Isso é a solução 100% do problema. Agora, pô, não quero bloquear, quero deixar só alguns clientes. É possível? É, eu consigo deixar liberado somente alguns domínios. Então, por exemplo, meu TI só conversa comigo pelo Teams. Eu quero deixar só o domínio dorpa.com.br liberado. Show de bola, só esse domínio fica liberado. Então, se vocês quiserem levar e elevar esse nível de segurança, pode chamar a gente, pode me chamar, acionar no suporte. Para quem não é cliente ainda que está acompanhando a gente, dentro do nosso site ele tem os canais de atendimento para a gente também poder auxiliar vocês e atender todo mundo nesse sentido. E também a gente pode criar outros níveis de segurança. Por exemplo, ativar o MFA. Tem empresas que optam por não ativar o MFA. Para quem não sabe, o MFA é uma ferramenta de segurança da Microsoft que garante que você é você mesmo. Então, dentro do seu celular, você baixa um aplicativo chamado Authenticator e você escaneia um QR Code quando você acessa seu e-mail. Esse QR Code, ele vai estar disponível somente no seu celular, né? Então, imagina que você tem um usuário e senha de e-mail e você anota dentro de um post-it e esse post-it fica no seu computador. Alguém foi lá e teve um acesso indevido. Qualquer pessoa poderia acessar seu e-mail, se passar por você. E para a gente evitar que isso aconteça, você pode cadastrar o MFA e aí sim, toda vez que você for logar a primeira vez, ele vai te obrigar a colocar usuário e senha, vai passar, e você vai ter que pegar um código que chega no seu celular e inserir esse código dentro do seu e-mail para garantir que você é você mesmo. Então, isso é um recurso de segurança da Microsoft. A gente está falando ali de uma das ferramentas mais seguras quando a gente fala de e-mail, segurança da informação. Então, a gente tem vários recursos para a gente poder ir atuando. Existe uma questão de acesso condicional. Então, imagina que eu trabalho hoje somente no estado de São Paulo e nenhum colaborador meu sai do estado de São Paulo. Então, eu consigo restringir que qualquer acesso ao ambiente Microsoft aconteça exclusivamente pelo estado de São Paulo. Então, eu não quero que quem esteja no Rio, quem esteja em Salvador, tenha acesso ali ao ambiente Microsoft da minha empresa. Então, eu consigo criar o acesso condicional. Isso é para usuários internos, tá, pessoal? Então, se eu tenho um colaborador que trabalha em São Paulo, todos os meus colaboradores trabalham em São Paulo, e eu não quero que ninguém acesse de outro país ou de outro estado, eu consigo limitar. Para isso é necessário uma licença do 365, mas é legal aproveitar que a gente está falando de Microsoft, de segurança, para vocês saberem que existe esse nível de segurança. Então, é importante que a gente saiba que existem esses recursos. É, por fim, a gente tem um monitoramento que a Dorpa já faz ativamente. Então, dentro do monitoramento, a gente sempre está olhando o log. Pô, teve um acesso lá em Miami. Faz sentido esse acesso de Miami? Da onde que quem acessou? Por que acessou? E se a pessoa está aqui no Brasil, por que que teve um acesso de lá? Então, isso é um sinal de ataque. Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar o monitoramento também. E por fim, para a gente ir para a prática, a gente tem que sempre pensar que as- o cybercriminoso ele evolui dia após dia. Então, a gente está resolvendo esse problema hoje. A gente está trazendo uma orientação para vocês hoje, mas amanhã vai existir um novo tipo de ataque, vai existir um novo tipo de golpe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sempre ser criterioso. Isso aqui é real, isso aqui não é real, por que que estão me pedindo isso? Então, a maior falha de segurança hoje são as pessoas. Nós somos facilmente induzidos a um erro, facilmente induzidos a fornecer uma informação indevida. Então, a gente tem que levar em consideração que a maior falha de segurança hoje são as pessoas. E isso não é o Gabriel que está falando, não é a Dorpa que está falando. Existem pesquisas mundiais relacionadas à cibersegurança, à cybersecurity, que mostram que o ponto de vulnerabilidade, o maior ponto de vulnerabilidade que existe são as pessoas.
Então a gente precisa levar isso a sério e começar a treinar mais as pessoas, começar a levar mais informação de segurança para as pessoas, porque isso fortalece e muito a segurança digital da empresa. O dado, a informação, hoje é o ativo mais valioso que existe no mundo. Aquela história de que o petróleo está a R$ 100, a US$ 100 um barril, o café chegou a tanto. Esses commodities, por exemplo, é, são algo físico, algo palpável, mas o dado ele é o ativo mais valioso. Você entra numa dark web, existem estudos, né, dentro da dark web que você é, vende bancos de dados de empresas gigantescos, empresas que foram invadidas, que tinham falhas de segurança e que foram invadidas por bobeira e tem dado disponível na web. Então isso é muito crítico, tá? Então a gente precisa levar em consideração que o ponto mais vulnerável hoje são as pessoas. E é justamente o que esse ataque traz para a gente. Esse ataque, ele não vem de um problema de infraestrutura. Ele é um ataque que explora a vulnerabilidade das pessoas. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, para a gente refletir sobre como treinar as pessoas, como evoluir a cibersegurança, para a gente não correr o risco de cair num golpe. Tão simples como é esse golpe, não tem complexidade nenhuma, a pessoa não precisa nem saber nada de TI e ela consegue aplicar um golpe desse. Então, é importante que vocês tenham essa visão. Bom, então aqui na DORP o nosso papel é transformar tecnologia e proteção real para empresas e também para as pessoas. Então, o objetivo dessa live é isso. É, Agora eu vou começar a mostrar na prática. Eu falei aqui quase 30 minutos, 40 minutos. Vou mostrar na prática como que vem esse golpe e como que a gente identifica. Para o pessoal aqui do Instagram, nós vamos encerrar a live para vocês poderem olhar nos stories como que é o golpe na prática. A gente já tem alguns vídeos gravados que a gente fez anteriormente. Obrigado por acompanhar. Depois, se puderem acessar os nossos canais, tanto o Instagram quanto o site, para poder avaliar a DORPA. Para a gente é muito importante que isso aconteça e eu conto com a parceria de vocês. Obrigado. E pessoal aqui do Teams, eu vou compartilhar minha tela. Se puderem só me sinalizar se está aparecendo, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Tá aparecendo? Tá aparecendo aqui. Ah, maravilha. Bom, então essa aqui é a carinha do Teams. Devem estar cansados de ver já. A gente praticamente respira isso aqui o dia todo. E como que eu identifico se está acontecendo um golpe ou não? Baseado nisso tudo que eu acabei de falar. Se vocês vierem aqui, eu estou dentro de uma conversa com a Tenille. A Tenille é do meu departamento e ela é da DORPA. Então, as mensagens dela para mim chegam normalmente, sem nenhum problema. Aqui eu tenho uma conversa com a Yasmin, mas aqui eu tenho uma conversa com a Marcela. A Marcela, ela é de uma empresa de um outro, ela é de uma empresa do grupo DORPA, mas ela tem um outro tenant. Lembra que eu falei lá no começo que a gente tem um ambiente Microsoft, cada empresa tem seu ambiente? Então, a Marcela tem o ambiente da Headline, que é a nossa segunda empresa. E ela é um usuário externo, ela não é um usuário DORPA. Então aqui a gente consegue ver alguns pontos de atenção. Primeiro, aparece essa mensagem de externa falando: olha, a organização dessa pessoa ainda não foi adicionada à lista de confiáveis da sua organização. Então, isso é um indicativo de problema. E mais aqui para baixo, antes de iniciar uma conversa com a Marcela, eu tenho a opção de ver qual e-mail ela está usando. Então, aqui eu posso ver aqui, ó, headline@headlinegrowth.com.br. Se fosse um golpe de verdade, pode ser que um atacante ou estaria usando marcela.barros@gmail e acontece nesse nível de ataque, ou a pessoa poderia ter, por exemplo, no Growth aqui, em vez de ter WTH, ela teria WHT. E ela só inverteria uma palavra no dia a dia, na correria você não percebe, e você aceitaria como se fosse algo devido. E aí você tem a opção, né, de
visualizar a mensagem só para ver o que ela está mandando e bloquear ou aceitar. E aí, se eu aceitar, a gente pode interagir normalmente. E é nessa hora que acontece o golpe, se for alguém externo de fato. Alguém malicioso. A pessoa pode pedir ali um Pix para você, a pessoa pode pedir um acesso indevido. E acontece aquilo que eu comentei anteriormente. Então, a estrutura do ataque é essa aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque facilmente a gente pode ser induzido ao erro. E as mensagens vêm nesse tom aqui mesmo que a Marcela mandou para a gente. A pessoa pede um Pix e trabalha com a urgência. Olha, eu preciso desse Pix agora, faz um Pix agora, eu estou precisando disso. Então, a gente é pressionado e induzido a cair nisso. A forma de atuação é é, muito bem feita, muito bem pensada. E é o que a gente fala da manipulação da pessoa, que sempre é o elo mais fraco em cibersegurança. Então, eu queria trazer isso para vocês. A gente teve bastante chamados nos últimos dias relacionados a isso. Nós tivemos muitos problemas relacionados a isso nos últimos dias. E o papel da DORPA é ajudar vocês com a cibersegurança. Fiquem à vontade para fazer pergunta, tirar dúvidas, que a gente está aqui para responder. Se quiserem mandar no chat também, eles não gostam de abrir o microfone, tá tudo bem. Enquanto isso, se alguém for quiser falar, pode falar, fica à vontade. Eu vou compartilhar com vocês o nosso site da DORPA. Deixa eu abrir aqui de novo. Gabriel, Oi, Augusto, tudo bem? tudo bom? Tudo bem. Gabriel, a gente tem que prestar, como você mesmo falou, tem que prestar bastante atenção nos detalhes, né? Sim, E eu entendi bem a tua explicação no começo, mas até para fixar isso, é, 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 e a gente ter mais condição de identificar se eu estou sofrendo um ataque ou não, você disse no começo que isso não se trata de um ataque hacker. Isso ficou muito claro, certo? sim, É um phishing, conforme você falou. exato. Agora, como é que o cara... aliás, a tua demonstração agora, esta que você acabou de fazer, aconteceu exatamente igual aqui na Inimetas hoje. Então, alguém criou ali um perfil que parecia-se demais com uma das nossas sócias aqui, a Andrea, tá certo? E Uhum. mandou uma mensagem exatamente igual a essa, ou 99% igual a que você colocou aqui, para a Alana, que é a nossa moça do financeiro aqui, nossa colaboradora do financeiro. A nossa dúvida aqui está sendo o seguinte: como é que esse pescador ele sabia que dentro da nossa organização tem uma Andréia, que a Andréia é uma pessoa importante da organização, é uma sócia, que a Lana é a moça do financeiro, portanto, a mensagem tem um destinatário claro e como é que eu vou dizer, um destinatário possível, tá certo? Então, como que esse cara escolheu a nossa organização, conseguiu pegar tudo isso e tentar perpetrar esse golpe? Vamos lá. Eu vou mostrar na prática para vocês como funciona, que eu acho que vai clarear como a gente está muito Abre o som aí. exposto na. Tá ouvindo? Sim, sim. Sim, eu vou mostrar na prática como que é feito. Isso aqui é uma forma de fazer. E aí você vai entender qual que é a facilidade da gente conseguir uma informação. Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui N Metas Contabilidade e vou procurar os sócios.
É, Esse aqui é o CNPJ de vocês, 6702. Sim, é o Sim. nosso CNPJ. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo achar algum nome de algum sócio exposto na internet. Aqui, consegui o nome de todos os sócios. É, Opa. Bom, então aqui eu tenho o nome dos sócios, beleza? Se eu ligar na Nmetas, por exemplo, Deixa eu ver. eu vou ligar aqui com vocês. Eu não sei se vai pegar certo o som do microfone, mas eu vou demonstrar na prática. Me fala o telefone daí, por favor, só para a gente economizar um tempo. Você está falando o fixo, Gabriel? O fixo, isso. A gente usa a solução de telefonia da Dorpa, da GoTo. A GoTo. Tudo bem, me fala só o número para eu ligar no Tá, escritório. tá legal, 3684. É DDD 11? Desculpe, é 11 36840255. 0255? 55. Vamos ver se eles. Dá para ver? Qual que é o ramal de vocês? O- Vale um CDP. Você está com o telefone aí, ô menina? Tá. Ô, Gabriel, Oi, se você quiser escolher aí nas opções, o 4. um é DP. Acho que é o 1, se eu não me engano. Tá. Como é que ele deu erro aqui na chamada? O seu tá funcionando? Não sei. Ele deu erro aqui. É Liga. dois. É, DDD 11 13. Não, perdão, desculpa. DDD 11 3684 0255. É possível, né? Só um minutinho, tá chamando aqui. É Deu problema opção no 2, tá? 2. Departamento do Pessoal, Recursos Humanos, sei lá. Não tem ninguém que tá aí com você que vai atender, né? Tem uma pessoa, tem. Ou você quer outra pessoa? Não, eu quero uma pessoa que não esteja aqui. Um. A galera tá na live aí em peso. Tá todo, né? Tá todo mundo. Bom, eu não vou conseguir porque tá todo mundo aqui. Mas seria o seguinte, eu ligaria e apenas falaria, olha, eu preciso do e-mail do financeiro. E aí alguém vai me passar o e-mail do financeiro porque, pô, por que que eu vou questionar se alguém tá me pedindo o e-mail do financeiro? Isso é uma forma. E com o e-mail do financeiro em mãos, e eu sei quem é o sócio, eu posso criar uma conta com o e-mail do sócio. Eu posso criar aqui, por exemplo, sheila.cristina@gmail.com. E aí eu tenho o nome dela, tenho o e-mail do financeiro, vou no Teams, testo se tem uma conta no Teams. Eu testei essa conta no Teams, eu vou lá e falo assim: É igual ao WhatsApp. olá, tudo bem? Eu preciso de um Pix no valor tal, nessa conta. A pessoa vai fazer sem questionar.
Então, é muito simples o golpe. Apesar de eu já saber quem são vocês, qual que é o quadro societário, mas eu mostrei aqui que a gente consegue a informação sem nenhuma dificuldade. Isso é um dado exposto na internet. E com uma simples ligação, Gostei, André, ou às vezes até uma base disponível no Google de contas de e-mails, não precisa ser conta e senha, só de conta de e-mail. E eu tenho lá financeiro@nmetas, eu já consigo montar um esquema todo de ataque de phishing. É muito, muito, muito simples. E você não precisa de conhecimento nenhum em tecnologia. perfeito. Mais alguma coisa que vocês estão falando? Tem como rastrear, né? E existe, Gabriel, uma forma de se rastrear isso, da onde que voltar para trás agora que nós recebemos, não caímos, tal, a moça percebeu na hora, falou, isso aqui Uhum. tá meio estranho, puta merda. Beleza, não caiu, tá ótimo, tudo lindo, maravilhoso. Mandou pra gente, falou, ó, o que aconteceu hoje aqui, ó. Entendeu? E foi na hora que a gente já acionou a DORPA, vocês colocaram que tinha a live hoje, eu falei, pô, legal, vamos participar da live, né? Legal. E, enfim, mas teria como, de alguma maneira, chegar nesse Rastrear. cara, ao contrário? Se eu te falar que não dá, é mentira, porque dá para chegar. Mas é um trabalho muito, muito complexo, gastaria muito tempo e muito dinheiro. Isso é custoso para você rastrear alguém na internet. Você precisa de um hacker ético que faça todo o rastreio do caminho invertido. E a hora que você chegar na pessoa, que você chegar ali no IP ou na geolocalização, pode ser que a pessoa está usando uma VPN lá no Canadá e aí você nunca vai saber de onde essa pessoa está vindo. Aí é bem difícil. Então, isso para quem é muito técnico em TI, que vai fazer esse tipo de bloqueio. Mas é custoso você descobrir da onde está vindo, quem está fazendo. O que você pode fazer é abrir um boletim de ocorrência, mas sendo sincero também, não Vai ajuda rolar, muita coisa. não vai É rolar. mais, é mais dor de cabeça da burocracia do que tomar a prevenção mesmo. É o Mas que você falou aí na sua explanação, é preparar as pessoas, né, é preparar para as não entrar pessoas. num golpe desse. Exatamente. Infelizmente, o nosso elo mais fraco é, é a pessoa, é o ser humano. E a gente é induzido muito fácil, a gente é enganado muito fácil, infelizmente. E as pessoas exploram dessa vulnerabilidade para o mal. Legal, Gabriel, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço a participação. Mais alguém, pessoal? Bom, e por fim, então, só para a gente encerrar aqui, eu vou mostrar para vocês, dentro do nosso site, nós temos a LGPD One. Eu sei que o pessoal da Fract já tem, que eu estava tratando com eles na época. O LGPD One é a implantação da LGPD. E por que que eu estou falando isso? A NPD, que é o órgão regulador da LGPD, tem apertado o cerco para a implantação da lei. E muitas empresas ainda não estão adequadas ou se adequaram no passado e não deram mais continuidade. E por que a LGPD seria importante nesse momento? Dentro da LGPD, nós temos diversos treinamentos de eh, cibersegurança, treinamento de segurança mesmo, então, treinamento com cuidado com um dado, né? Então, onde que eu armazeno a informação, onde que eu guardo uma senha, como que eu tenho esse cuidado? Então, a DORPA, pensando nisso, desenvolveu essa ferramenta. Eu vou deixar aqui no chat para vocês, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Eu acho que é legal a gente conversar sobre o tema, porque além de ser uma lei, além de estar apertando o cerco no Brasil por conta disso, uma implantação de uma lei dessa, além
de atender a normativa, te traz uma segurança com o time, te traz um preparatório para o time, para você evitar que você tenha problemas de cibersegurança. Então eu deixei aí no chat depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, aí a gente pode conversar, se vocês quiserem marcar uma reunião 1 a 1, aí a gente vai tirando todas as dúvidas. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Obrigado pela participação. A gente está chegando ali numa hora de live já. A ideia é que daqui para frente a gente tenha mais lives, não relacionadas somente a problemas, mas também trazer inovação, trazer mais soluções e trazer melhoria de uso de ferramentas. Então, com o passar do tempo, a gente vai divulgando mais coisas aí. Eu espero que vocês participem, é muito legal ter essa interação, ter todo mundo no mesmo ambiente, uma sala de discussão, para que a gente consiga crescer juntos. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço, Gisele, Obrigada, Boa tarde, Gabriel. gente. Diana, Tchau, tchau. obrigado, tchau, tchau. Até Valeu. mais. Valeu, valeu, valeu.